Todo mundo sabe da nossa vida. As pessoas sabem como é que a gente está, de que a gente anda, como é que a gente está, como é que está indo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas vivem mais procurando saber da vida dos outros do que das delas próprias. Então a vida dessa mulher e a situação que ela estava passando era notório aos seus vizinhos. Vizinho sabe o que você passa. Ele às vezes dá uma de sonso assim, sabe? Ei, boa tarde, vizinha. Ei, irmã. Mas ele sabe do que você está passando. Ele sabe. Se ele vai fazer alguma coisa por você ou não, é outra coisa. Mas uma coisa eu sei. Se ele não fizer, se o pastor não fizer, se o irmão da igreja não fizer, se seu pai não fizer, se sua mãe não fizer, se seu filho não fizer, se alguém da tua casa não fizer, Deus vai fazer. Uma coisa eu sei, Deus tem porta para abrir para você. E é essa a palavra que Deus trouxe nessa noite. Deus pode fazer o que ninguém vai fazer. Eu fico imaginando, irmãos, os dias amargurados, tristes, solitários. Se tem uma coisa que dói muito na vida de uma pessoa, é a solidão. A solidão dói. E ela convivia com essa solidão. Os dias dessa mulher, irmãos, eram dias que não se via uma luz no fundo do túnel. Quando você tem, vamos supor, nós estamos em abril, aí você tem uma dívida, aí você fala assim, ó, esse ano o 13º vai dar para pagar essa dívida. Você tem uma esperança. Mas quando você não tem perspectiva nenhuma de que aquele problema vai ser resolvido, porque não tem de onde vir, não tem lugar, não tem existência, não tem uma possibilidade, uma probabilidade, você está 100% dependente de Deus. Os vizinhos sabiam, não faziam nada. Marido ela não tinha. Ela por si só já fazia o que podia e o que não podia. O credor vinha na porta, cobrava ela. E aí eu entro com outra palavra que, além de ser isolada, ela era muito humilhada, gente. Tem coisa, irmão, uma das coisas piores que existe na terra é você dever. E às vezes, irmãos, tem gente que deve porque gosta dessa vida, mas às vezes a gente deve, não é porque a gente quer não, é porque as circunstâncias, as estações mudam, as coisas que a gente programa dá errado, e aí as coisas viram uma bola de neve, e aí depois você se encontra, sabe como? Sozinho em Deus. Meu Deus, quem vai me tirar dessa? Deus. Só Deus. E era assim que ela vivia. E era isso que ela esperava da vida. Uma intervenção de Deus. Os dias para aquela mulher eram dias horríveis, dias de amarguras, dias tristes. Sabe, eu fico imaginando os filhos dos seus vizinhos chupando um picolé, um chup-chup, indo ao shopping, fazendo qualquer coisa, mas os filhos dela não, era comedido a ficar ali só no feijão com arroz. E assim mesmo já estava acabando e não tinha provisão e nem previsão do que viria depois que acabasse. Deus estava levando literalmente essa mulher aos seus limites. Deus nos leva aos nossos limites. E tem horas, irmãos, que eu acho que essa mulher deve ter meditado nisso. As pessoas não fazem nada por mim, tudo bem. Mas por que Deus não faz nada por mim? Aonde está Deus? O que aconteceu com Deus? E ela tinha autoridade, crédito, propriedade para falar de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela não era uma mulher qualquer. Ela era esposa de alguém que dedicou a sua vida para Deus. E essa pessoa morreu.
Tiago, o irmão de Jesus, ele diz assim: a verdadeira religião é: socorra as viúvas e os órfãos, o resto é balela. Ela era uma viúva. Se Deus recomenda na Bíblia que a viúva tem prioridade para ser socorrida, por que Deus não socorreu ela? As coisas estavam acabando, a esperança estava acabando, a fé daquela mulher estava acabando, a humilhação estava no extremo. Gente, eu faço uma viagem assim, espiritual, tão grande, me colocando no lugar daquela mulher. Ela é muito desbravada. Ela é muito guerreira. É uma mulher de destaque. Eu ouso até a dizer que além de tudo isso que ela passava, ela ainda tinha um outro atributo: amenizar tudo que ela estava passando dos filhos, fazer com que os filhos não sofressem tanto como ela estava sofrendo, para que os filhos não tivessem noção do que estava acontecendo na casa dela. Todos os dias estavam péssimos para aquela mulher. Aquela estação, aquele momento, aquele período de vida daquela mulher estava horroroso para ela. Mas diz a Bíblia que aquela mulher, um dia como esse aqui hoje, que para você e para mim parece dias normais, mas não é. Talvez seja o dia que Deus está gerando um milagre lá no céu, para mim e para você. Talvez foi o dia que Deus moveu a sua destra e disse assim: olha, a partir de hoje eu estou começando a mover algo em favor daqueles que estão esperando em mim, porque eu sou um Deus do haja, um Deus de milagres. E eu acredito em milagres, eu acredito que Deus abre portas, irmãos. E eu fico imaginando que aquela mulher, com aquele rosto surrado, cansado, abatido, vai à porta da sua casa, encosta ali nos alisares da porta e fica assim encostando e olhando, pensando na vida. O azeite já estava no final e ela pensando assim: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, se o que eu tenho nem para hoje dá? Naquela hora o profeta Eliseu vai passando. Ela não perde a oportunidade. Aqui o profeta Eliseu, ele tipifica, ele testifica como se fosse Jesus. Você vai até Jesus na hora que você não aguenta mais e diz: Jesus, o Senhor sabe que eu sou teu servo, o Senhor sabe que eu sou tua serva, o Senhor sabe que eu não estou aguentando mais, o Senhor sabe que estou sendo humilhada, o Senhor sabe que eu tenho 2 filhos, o Senhor sabe que meu marido morreu, o Senhor sabe que nós trabalhávamos na igreja, o Senhor sabe que nós somos fiéis ao Senhor. Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor, me dá uma direção. E ela estava na porta e Eliseu foi passando, e ela disse assim: ei, espera. Ela não pediu nada para ele, ela só disse assim: o Senhor sabe que o meu marido era servo de Deus, servia a você, servia a Deus, e agora eu estou sozinha, passando maus momentos na minha vida. O Senhor sabe. O profeta disse para ela: o que você tem? Irmão, naquele dia ela não tinha nada. Eu sei que depois ela disse que tinha um cadiquinho de azeite, mas quando eu estou falando de não ter nada, é que você pode ter até um pote de azeite. Às vezes não precisa ter um fio não, um pote. Mas se o pote é o último pote, é a última Coca-Cola do deserto, você diz assim: está acabando. E porque depois que acabar, eu não sei de onde vai vir mais, porque não tem de onde vir. Eu não tenho quem vai prover mais para mim. Eu não tenho marido, eu não tenho um irmão que me ajuda, eu não tenho um pai que me ajuda, eu não tenho ninguém. Eu não sei o que vai ser de mim depois que acabar aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa para você.
Deus não vai deixar acabar, mas se acabar, Ele entra em ação e Ele restitui a você de novo. Eu não sei se você está vivendo no limite da sua vida, no limite dos seus desafios, mas uma coisa eu sei: Deus está te acompanhando, Deus está vendo, Deus está assistindo tudo, Deus não está indiferente ao que você está passando. E ele pergunta para ela: o que é que você tem? Ela diz assim, a resposta natural de uma pessoa que está totalmente abatida, aflita, desgastada, triste, amargurada, era assim: o que eu tenho? Eu não tenho nem perspectiva, Eliseu. Eu não tenho ânimo, eu não tenho alegria. Olha para o meu rosto. Eu tenho 2 filhos chorando, pedindo comida, pedindo lanche da tarde. Eu não dei lanche nenhum porque eu não tenho nada. Eu só tenho um cadiquinho de azeite. E eu era servo de Deus. Que Deus é esse? Que a gente serve a Ele e na hora que eu preciso de Deus, Deus me desampara. E eu acredito que Eliseu, assim como Jesus hoje faz com a gente, deve ter dito assim: filha, eu nunca perdi o controle. Eu nunca perdi o controle. Se esse poço secar, você cava outro, dá água. Se secar, cava outro, dá água. Se secar, cava outro, dá água. Mas a água nunca vai acabar para você. Eu sou a água viva. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o que sustento. O que é que você tem em casa, mulher? Olha, eu em casa não tenho nada. Não tenho fé, não tenho ânimo, não tenho alegria, não tenho paz. Eu tenho vergonha, eu tenho humilhação. Isso aí eu tenho bastante. E como se não bastasse, Eliseu, tudo que eu estou passando, como se o diabo achasse que ainda é pouco, porque o diabo não tem dó de ninguém, ele agora desafiou me tirar os meus 2 filhos, que é a única coisa que me dá sentido para a minha vida. Ele agora quer mexer nos meus 2 filhos, quer trocar a dívida pelos meus 2 filhos. Sabe por que o diabo toca nos filhos da gente? Primeiro, porque Deus permite. Segundo, porque o diabo sabe que atinge muito, e dói muito na gente. Mas o diabo fez essa proposta para ela, disse: olha, talvez eu não te dê comida, eu não te garanto farinha, não te garanto azeite, não te garanto paz, mas eu te garanto uma coisa: eu te deixo você quieta se você me der seus 2 filhos para trabalhar para mim e a dívida morre. Vamos negociar? Ela não negociou. Ela preferiu morrer aflita ao lado dos seus 2 filhos do que dar seus 2 filhos, porque é sua herança, seu tesouro que Deus te deu. A sua família que te restava eram seus 2 filhos. Ela disse: não, o marido já foi pela vontade de Deus, mas os filhos ainda estão vivos, vai ficar comigo, e se for preciso morre os 3 juntos, mas daqui ninguém sai, porque nessa casa não tem mais negociação. Nessa casa ou Deus entra em ação ou Deus leva todo mundo, mas Deus está dizendo que não vai levar ninguém não. Deus vai entrar com provisão, Ele vai abrir uma porta aonde você menos espera. Deus vai abrir uma porta para você, meu irmão. Irmãos, eu estou pregando para mim hoje, e eu vou dar um testemunho, vou falar por parábola, quem quiser entenda. Tem horas que eu olho assim na circunferência de 360 graus na minha vida, e eu falo assim: Senhor, eu não estou vendo nenhuma nuvem do tamanho da mão do homem. Eu estou tentando achar pelo menos uma nuvem. Eu não estou vendo sinal de nada. Aí Deus fala assim comigo: precisa ver? Porque eu faço aparecer o que não existe. Eu sou um Deus que abre porta onde não tem porta. A porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Se eu desci maná do céu, se eu fiz codornas cair no deserto, por que eu não posso fazer provisão acontecer na sua vida? Mas a gente vê, irmãos, que isso aí é um ataque psicológico maligno do diabo sobre nós, para
tirar a esperança, para tirar a expectativa de dias melhores. Mas fiel é aquele que prometeu. Eu me recuso, irmãos, a acreditar num Deus que tem prazer na miserabilidade dos seus filhos. Eu me recuso. Eu me recuso a crer num Deus que é indiferente, ou seja, está sofrendo, está doendo? Deixa esse desgraçado lá sofrer. Não, eu me recuso. Esse Deus que nós conhecemos não é assim. A Bíblia define Deus como Deus é amor. Irmãos, quando o diabo, não sei como é que funciona com vocês, vou dar um gatilho de mim, uma experiência minha. Quando o diabo às vezes quer confundir a minha cabeça, dizendo que Deus me esqueceu, a primeira coisa que eu lembro é assim: eu sendo um miserável pecador, falho como sou, eu consigo perdoar, amar, amparar, socorrer os meus filhos numa velocidade tremenda, mesmo quando eles não merecem. Eu, pecador. Agora imagina Deus. E nós temos que botar isso no coração, para os dias que o azeite estiver acabando na nossa vida, quando não tiver mais nada dentro de casa, aí o diabo vai chegar para você e dizer: cadê Deus? Ó, viu? Você está sozinho, as coisas estão acabando, não tem quem te socorra. É mentira. O socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele vem, meu irmão, Ele vem, Ele sempre vem. Não importa que hora vai ser, mas Ele vem. Uma coisa eu sei: Deus vai vir te socorrer. Deus vai te socorrer, igreja. Diga para a pessoa que está do seu lado: isso vai passar. Diga: isso é sazonal. Diga: isso é temporário. Quando ela retruca o profeta e diz: nós éramos servos, a gente é de Deus, a gente não é do mundo não, a gente é de Deus, e passando por essa humilhação. Aí Eliseu pergunta: o que você tem? A vontade que ela tinha de dizer: eu não tenho nada, eu não tenho mais nada, nem esperança eu tenho. Não, mas ela foi humilde, ela falou assim: ó, um pouquinho de azeite só tem isso aqui, ó. Eu só tenho um pouquinho desse negócio aqui. Olha só quanto é que eu tenho. Ah, você tem isso? Então você faz o seguinte. Ó, presta atenção, igreja. Ele não foi com ela dentro da casa dela, no quarto dela, onde ele mandou ela entrar no quarto com os filhos. Ele só liberou uma palavra. E Deus vai fazer isso hoje. Vai liberar uma palavra para você. Eu quero ser boca de Deus. Deus está dizendo assim: o que você tem em casa? Pega aquilo que você tem em casa, entra no teu quarto, abençoa, ora, que eu vou multiplicar, eu vou transbordar, eu vou fazer isso aí uma jorrada, uma cachoeira na sua vida, que você vai ver que eu sou Deus, que quando eu quero abençoar alguém, ninguém pode me impedir. Ninguém pode impedir. Ela pegou o azeite, mostrou para ele e disse: ó, eu só tenho isso aqui, ó. Eu só tenho isso. Eliseu falou: é suficiente. E se não tivesse nada também, eu faria do mesmo jeito. Se tivesse vazio, se não tivesse nem azeite, só precisava pegar as vasilhas emprestadas. Porque se eu fiz água sair da rocha, eu posso fazer azeite sair de dentro da vasilha a hora que eu quiser. Aí ele diz assim para ela: vai lá no teu quarto, leva teus 2 filhos, mas antes disso pega com os vizinhos as vasilhas emprestadas. Entra no quarto e pega esse tal desse pouquinho desse azeite que você tem e começa a despejar na primeira vasilha. E você vai ver uma coisa sobrenatural acontecer na tua vida. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu acho que Deus vai surpreender a gente esse ano com coisas sobrenaturais. Eu sinto no meu coração que Deus está preparando algo sobrenatural para o seu povo que acredita nele. Eu sinto, quem crê que vai acontecer algo sobrenatural, diga: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo por nós. Eu vou fazer só uma dinâmica aqui, rapidinho. Acho que só Regina, Jami, Raquel, acho que são Cordélia,
Acho que é os únicos que lembram. Quem lembra dessa água, desse negócio que tinha aqui? Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Levanta a mão. E isso aqui é uma água contínua. Ela pegava a água de baixo, era um motor de aquário, tem que comprar outro, e a água ficava assim, ó, não parava, não parava. Parecia, um dia uma mulher chegou aqui na igreja e falou assim para mim: pastor, o senhor está gastando muita água durante o culto, mas a água fica direto, e não para. Não tinha água nenhuma, era água só rotativa. Pastor, onde é que você quer chegar? No azeite. Ela pega o azeite na primeira vasilha e não para mais. Aí a vasilha está cheia, parece que eu estou vendo. Menino, João, pega outra. E o azeite não para. Pedro, pega o de lá, o balde de lá, menino, já está transbordando. E o azeite, e não para. Um negocinho desse tamanho. E vai, Pedro, mãe, acabou a vasilha. Aí o azeite parou. O azeite, a força de Deus, a provisão de Deus vai comigo e com você até aonde a gente tem vasilha, dependendo da quantidade de vasilha que a gente tem. Enquanto você tiver vasilha, vai ter azeite para a tua vida. Enquanto você tiver vasilha, o azeite vai entrar na sua vasilha. E sabe o que é o azeite? É o Espírito Santo dentro de você hoje. O Espírito Santo é o azeite que eu e você precisamos para poder ter força para continuar nessa vida tão dura que a gente está vivendo nesses últimos dias. Ninguém, irmãos, ninguém. E eu arrisco a dizer que todos sabiam da situação daquela mulher, mas ninguém ofereceu ajuda para ela. Tem horas que Deus permite as pessoas saberem do que você está passando. Não deixa ninguém te ajudar, porque é só para Ele fazer. Eu vou repetir. Tem horas que as pessoas sabem do que você está passando, mas elas ficam indiferentes com você, são frias com você, não estão nem aí para você, mas elas esquecem de uma coisa: Deus está atento ao que está acontecendo com você. A Bíblia diz no Salmo 121 que o nosso guardião não tosquenará, ele não dormirá. O guarda de Israel, o guarda de Sião, não dorme. Até à noite, quando você não dorme, ele está ali com você. Até quando os pensamentos vêm sobre você, querendo bombardear você, ele está ali com você dizendo: calma, vai vir azeite. O Espírito Santo vai vir, ele vai agir. E é isso, irmãos, que nos mantém vivos. Porque se não tivesse azeite, chamado Espírito Santo, dizendo para a gente que portas vão se abrirem, a gente não aguenta. E eu não acredito, eu vou terminar dizendo uma coisa: eu não acredito que Deus vai deixar a gente viver aqui na terra sabendo Ele que não vai ter provisão nenhuma mais para nós, só para sofrer. Eu acredito que estamos vivos porque tem coisas que os meus olhos, seus olhos ainda não viu, o seu ouvido ainda não ouviu, o seu coração ainda não sentiu. São as coisas que Deus está preparando para aqueles que Ele ama. Eu acredito que você está passando por dias terríveis na sua vida, mas esses dias estão passando. Eu falei com o missionário Jamir. Eu disse: Jamir, eu não sei, a última palavra é de Deus, mas eu estou muito inclinado, eu estou muito agitado por Deus, para domingo que vem trazer uma palavra pautada naquela palavra que Jesus disse, que essa castra de demônios só sai com jejum e oração. Eu estou pensando muito nessa palavra para domingo, mas só se o Espírito Santo mudar. Se ele mudar, a última palavra é dele, não é minha. E por que eu estou falando isso? Eu quero dar um conselho para você.
Para o profeta Eliseu passar na sua porta, para Jesus passar na sua porta, para o Espírito Santo do azeite entrar nas suas vasilhas, você tem que sair do padrão da normalidade, você tem que ir para o sobrenatural. E uma das coisas que move o sobrenatural é jejum e oração. Hoje ontem à noite o Espírito Santo me cobrou assim, eu vi a voz claramente. Deus falou assim: amanhã você não come nada, que era hoje. Eu falei: Senhor, eu sou comedido de uma enfermidade que eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas. Como que eu vou fazer isso? Deus falou: se vira, se vira. Eu quero esse sacrifício para mim. E eu fiz hoje. E eu aconselho a você que faça. Sabe por quê? A Bíblia diz que essa é